começando. Olá, gente, muito boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Sejamos muito bem-vindos. Nós que aqui nos encontramos pessoalmente, que saímos dos nossos lares, dos nossos afazeres, às vezes da nossa vida profissional, para aqui nos encontrarmos, sejamos muito bem-vindos, cada um de nós. Aqueles que não estão nos vendo presencialmente, mas vão nos acompanhar em outros momentos pelas redes sociais, também sejam igualmente muito bem-vindos à nossa casa. Nós somos a Instituição Beneficente José de Mococa. Estamos localizados na capital São Paulo, na zona sul, no bairro do Parque Bristol. Nós temos nas nossas redes sociais os nossos horários. Se você tiver a oportunidade de um dia vir a São Paulo, visite-nos. Se estiver em São Paulo, morar em alguma outra região e queira nos visitar, vai ser igualmente muito bem-vindo. Nós estamos no mês de abril do ano de 2024. E nesse mês nós estamos, na verdade no ano de 2024, nós da doutrina espírita estamos muito felizes com o aniversário que está sendo comemorado nesse ano, que são os 160 anos desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, ele foi trazido pelas mãos de Allan Kardec, há 160 anos atrás. Quando esse livro foi publicado, inicialmente, o título dele seria Imitação do Evangelho. E depois, por orientação da espiritualidade maior, Allan Kardec colocou o seu título, ao invés de ser Imitação do Evangelho, passou a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso Evangelho, ele é o Evangelho do Cristo, só que uma explanação à luz dos Espíritos, à luz dos Espíritos maiores. Esse livro, para nós da doutrina espírita, ele tem um adendo, um olhar bastante interessante, no sentido de que é um livro que ele pontua, ele observa e ele nos direciona o olhar para a moral do Cristo, para as lições morais, para o conhecimento moral, para a moral que precisa fazer parte da vida de cada um de nós, e não é aquela moral distante, não é aquela moral do outro, mas é a moral ensinada e exemplificada pelo Cristo, que precisa fazer parte da nossa vida. Não é a moral que o nosso amigo, que o nosso colega precisa vivenciar. É a moral que eu preciso trazer na minha vida, fazer no meu cotidiano, implantar na minha vida para que eu consiga conviver melhor comigo. Convivendo melhor comigo, eu consigo ser uma pessoa melhor na sociedade, qualquer ela que eu faça parte. A minha família, meu ambiente social, meu ambiente profissional, na minha vida como um todo. O Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa doutrina, é um livro de cabeceira. É um conselheiro, muito recentemente, um mentor grandioso e humilde disse que naqueles instantes que a gente se sente sozinho, que a gente se sente isolado, que a gente está no meio de uma multidão, mas não consegue enxergar naquela multidão alguém que a gente consiga compartilhar, conversar, que a gente sente aquela solidão no meio de um grande número de pessoas. Esse mentor disse: o melhor amigo na nossa vida pode e deve ser um livro. Então ele dizia para que a gente tenha um livro de cabeceira. E o nosso Evangelho, em muitos momentos das nossas vidas, a gente utiliza fazendo uma prece, abrindo de forma aleatória, e ali vai sair uma lição. E é impressionante que essa lição, ela sempre vem de encontro à necessidade que a gente está trazendo no nosso coração naquele instante. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma literatura que não precisa ser utilizado pelos espíritas. A doutrina espírita não pede que ninguém mude de religião, não pede que ninguém deixe de viver as suas opções na vida. Não precisa isso.
O intuito do Evangelho, o intuito da doutrina espírita é nos esclarecer, é nos convidar a raciocinar, a pensar quais são as nossas responsabilidades diante da vida. Em tantas situações a gente se coloca, a gente se sente, a gente pensa como párias da sociedade ou como pessoas injustiçadas. A gente se enxerga às vezes como vivendo dores inexplicáveis que na verdade não tinham sido direcionadas para o meu CEP e por algum erro do destino foi parar na minha casa. Só que na medida em que a gente começa a ler, a estudar e especialmente realizar Evangelho no lar, a gente começa a iluminar a nossa mente. Às vezes, essa iluminação ela é acompanhada de alguns desconfortos, porque na medida que a gente lê, na medida que a gente estuda, na medida que a gente vai se instruindo, a gente percebe no íntimo do nosso íntimo, às vezes de forma inconfessável, que algumas ações que eu cometo não são as mais assertivas. Não são as mais assertivas para o mundo que eu faço parte e, por consequência, não são as mais assertivas para mim mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como direção olhar para os ensinamentos morais do Cristo, pontua, traz, esclarece, mostra. No finalzinho dele tem uma coletânea de preces e é muito interessante, é muito bem-vindo, porque existem situações na vida da gente que a gente está tão desnorteado que você não sabe como fazer uma prece, não lembra como fazer uma prece, não sabe o que dizer na prece. Então, no finalzinho, ele tem uma coletânea de preces. E nessa coletânea, ele traz o título de uma prece e diz por que você deveria fazer uma prece. E ele traz um exemplo de prece. Então, é uma forma de momentos de dor, de aflição, de preocupação, que às vezes acaba passando pela vida da gente. Todos nós estamos encarnados, todos nós temos grandes responsabilidades, todos nós estamos aqui nessa encarnação com o véu do esquecimento. Então a gente vem com algumas labutas nas nossas vidas e que muitas vezes a gente não entende. Uma forma muito boa e importante nas nossas vidas que a doutrina ensina, orienta e é bastante incisiva nisso, é dizendo assim: a gente se preocupa com a higiene do corpo, né? Então, precisa tomar banho para não ficar cheirando mal perto das pessoas. Olha que indelicado. A gente precisa pentear o cabelo, a gente limpa a casa para não criar insetos, a gente faz refeição e lava louça também para não criar insetos em casa. Então, a gente faz uma higiene no que é visível. Mas existe uma parte muito maior da gente que é o que não é perceptível aos nossos olhos, e a gente também precisa fazer uma higiene nessa parte. E a higiene dessa parte se chama Evangelho no lar. A higiene dessa parte se chama quando a gente para todas as nossas distrações, pelo menos uma vez por semana, com hora marcada, pois que a espiritualidade maior é disciplinada sim, e muito. Com hora marcada, a gente se encontra na nossa família e realiza o nosso Evangelho no lar. Dura coisa de 10 a 15 minutos. É muito rápido, mas na vida de cada um de nós e na vida dos nossos familiares vai fazer e faz muita diferença. Então é muito importante que a gente cuide do que os nossos olhos veem, mas que a gente cuide também e especialmente do que os nossos olhos não enxergam por meio do Evangelho no lar. Tem uma literatura que eu também gosto bastante, que é esse livro, que se chama Coragem. O título, por si só, já fala bastante coisa. E esse livro é um livro que foi recebido pela psicografia ímpar de Chico Xavier. E é um livro que ele foi escrito por diversos espíritos. Tem uma das lições que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela tem por título Hora Difícil. Hora difícil nos mais diferentes âmbitos da vida,
Certamente nós que aqui nos encontramos e quem estiver nos acompanhando por meio das redes sociais, cada um de nós tem o nosso calcanhar de Aquiles. Cada um de nós tem um pontinho que dói. Cada um de nós tem algo que a gente está a trabalhar, a labutar, a precisar olhar. Cada um de nós é encontrado e recebe a visita, muitas vezes, da hora difícil. E aí essa lição, ela é curtinha, mas fala com uma grande beleza dessa hora difícil. Eles dizem assim, é a lição de número 48 desse livro Coragem. Ela fala: os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Nunca estamos desamparados. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. E aí a lição discorre dizendo que todas as vezes que a gente coloca um instante de lado a nossa dor e auxilia ao próximo, a gente está auxiliando ao próximo, mas quem é mais atendido e auxiliado somos nós. Na hora de perturbação e de angústia, quando a gente auxilia o outro, os nossos problemas e as nossas angústias estão sendo auxiliadas numa amplitude que a gente não tem dimensão. Quando a gente sai de casa para participar das campanhas, sejam elas quais forem, de alimento, de pessoas em situação de rua, de chocolate, a gente sai para auxiliar o próximo. Mas se a gente for olhar, as nossas dores são tão pulsantes que você fica pensando, como é que eu vou deixar a minha dor e vou cuidar da dor do outro? Que por vezes tem dores muito maiores e que no instante em que a gente deixa um pouquinho o nosso olhar diante de nós mesmos e estendemos a nossa mão, ou o que quer que seja que a gente tenha em benefício do próximo, uma grande pleiade de irmãos nos auxiliam também. Tudo que a gente faz para o mundo reverbera em nós mesmos. Então depende de nós buscar o bem e plantar o bem para que esse bem nos reencontre. E ele termina dizendo assim: desculparás ofensas recebidas e servindo-se dos princípios dos próprios beneficiários da tua generosidade, a tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a ti enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil, quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo. Eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida à vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais de auxílio, instalando o deserto espiritual. É uma lição de Emmanuel chamada Hora Difícil. Tem um desenho animado que é do Nemo. Tem uma peixinha que ela tem um problema, a memória dela é muito curta, e ela tem uma frase que ela repete o tempo todo: continue a nadar, Dolly, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Qual a relação do continue a nadar com essa lição? Para que a gente não pare, para que a gente não se permita ficar em cima da cama. Se for necessário, ok, mas que a gente levante, que a gente lute, que a gente busque, que a gente fique de pé e que a gente não pare de nadar nesse mar maravilhoso divino que é a vida. A gente olhando em volta, quem nós percebemos e quem nós vemos? Quem são aqueles que convivem conosco? Nós somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Essa é um pedacinho
de uma música magnífica que nós tivemos e dá uma nostalgia muito gostosa, porque nós tivemos momentos muito felizes nesse salão, com o pessoal cantando essa música, falando de quem somos nós. Então, a vida devolve pra gente aquilo que a gente muda, aquilo que a gente emana. E depende muito da gente, tanto ser fraternos com os outros, quanto encontrarmos a fraternidade ao nosso derredor, porque ela existe. A gente viveu e vive e está imerso nesse momento em tecnologias avançadíssimas que há bem pouco tempo a gente não imaginava que seríamos capazes de viver tamanho avanço tecnológico. Nesse instante, a gente tem a possibilidade de abrir o celular, e provavelmente 99% de vocês aqui tem celular, abrir o celular e nos comunicarmos em tempo real com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. A gente está visitando outros planetas com expedições para entender como que eles funcionam, se tem vida ou se não tem. Inimaginável. A gente consegue, a medicina consegue realizar cirurgias complicadíssimas em que o cirurgião está em um país diferente do paciente, mas por meio da robótica consegue fazer cirurgias. Mas ao mesmo tempo, nós nunca vivemos tantas dores e tantas aflições íntimas. Nunca vivemos uma experiência como essa, em que a gente se arruma bonitinho, arruma o cabelo, passa um perfume, mas por dentro, às vezes, a gente está com um vulcão em erupção. Ninguém percebe, ninguém sabe. Mas o que a gente faz diante desse vulcão? A gente busca aquele que pode ser o nosso melhor amigo, e tem tudo para ser o nosso melhor amigo, que é o Evangelho, no intuito de nos trazer no prumo e trazermos de volta a nós mesmos. O Cristo tem um belíssimo poema que é um salmo que diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Meus amigos, por mais difícil que seja o instante que a gente está vivendo, não estamos desamparados e não estamos sós, nem por um milésimo de segundo nas nossas vidas. Essa literatura, Ave Cristo, é o 5º livro da coleção de romances de Emmanuel. E aí, ele tem algumas passagens, ele é todo fascinante. E eu gostaria de pontuar uma historinha curta e rápida que está contida nele e que mostra com muita beleza e com fatos reais de que nunca estamos sozinhos. Por mais que pareça que é o fim de todo o planeta, que nada e ninguém vai conseguir nos ajudar diante daquela situação, mas Jesus esteve, está, estará sempre no leme. As distâncias que às vezes se dá e a nossa dor é muito pulsante, não é ele que se afastou, mas a gente que saiu do trilho das nossas próprias vidas. E a gente tem algo que se chama livre-arbítrio. Então, essa literatura, esse fato que eu vou narrar agora, se deu numa localização de tempo. Era um período mais ou menos de 200, era o ano 230, agora da era cristã. Vamos viajar para Roma. Roma, que era o país que dominava toda a terra, que tinha maiores extensões de terras, que tinha um exército imbatível e que dominava o mundo. Aquele período era um período de muita dor. Imagina, ano 230, o Cristo havia retornado ao plano espiritual diante daquelas condições que nós sabemos. As dores e flagelações se davam de forma muito pulsante. O exército romano destruía, trucidava os cordeiros, os filhos do cordeiro, os seguidores da doutrina do Cristo. Quanto mais destruíam, quanto mais matavam, quanto mais tentavam eliminar, mais surgiam cristãos.
no solo desse nosso planeta. Quanto mais tentavam eliminar, mais as pessoas se convertiam. Quanto mais cristãos eram sacrificados nos grandes circos, mais os outros irmãos, vendo aquela cena, diziam: tem que haver algo mais dentro disso. Como que essas pessoas tão simples entregam a sua própria vida em busca de uma crença? Que crença é essa? Entretanto, a gente comenta de que éramos simples, de que éramos escravos que seguiam o Cristo, mas haviam muitos poderosos, haviam pessoas de muito dinheiro, de alto poder aquisitivo e muito influentes naquele período, que também haviam se convertido ao Cristo. Naquele período, estava acontecendo uma grande peste por Roma e muitos romanos estavam morrendo por conta daquilo. O que eles diziam? Os poderosos romanos diziam que aquela peste estava se dando e as pessoas estavam morrendo por conta da ira dos deuses, em decorrência da proliferação dos cristãos. Os deuses estavam revoltados e por isso estavam mandando aquela peste que estava eliminando tantas vidas. E aí eles se reuniram, os poderosos, para decidir o que iam fazer. Disseram: nós vamos passando nas casas e vamos matar todos os escravos que são cristãos. É assim que vai ser feito. Mas no meio disso, alguns daqueles que tomavam decisões já estavam convertidos ao cristianismo e tinham poder de voto, tinham poder aquisitivo para ali se encontrarem. Então alguns deles entraram e disseram: não vamos fazer dessa forma. É muita violência. Nós vamos sim às residências, vamos chamar os escravos e dizer: se você abjurar, se você renunciar essa fé que você segue hoje, sua vida será poupada, a sua e a dos seus. Fizeram-se algumas discussões, mas quem propôs aquela lei era alguém muito influente e a sua opinião deveria ser respeitada, e o foi. Assim, os poderosos romanos começaram a transitar pelas casas, chegavam nas casas dos poderosos, dos muito ricos, e aí eles chamavam todos os escravos para perguntar sobre a sua fé. Aqueles que eles já sabiam que eram cristãos ou que se definiam como os cristãos, eles diziam: você tem uma oportunidade de vida. Para que você continue vivo, você precisa abjurar a essa sua fé, acreditar nos deuses, que é o que os romanos o fazem, e aí a intenção deles era que, fazendo isso, iria apaziguar a ira dos deuses e as pessoas iriam parar de morrer, aquela peste ia embora. Assim fizeram em várias casas, até que chegaram numa casa de um desses poderosos e mandaram chamar os seus escravos. Deixaram um escravo em específico por último, porque sabiam que aquele era muito fiel à fé que proferia. Passaram seus escravos, conversavam com eles, mesmo as senhoras e os senhores muito ricos, alguns abjuravam. Os escravos, com medo de perder a vida, tanto eles quanto os seus familiares, também abjuravam da sua fé. Nessa fileira ficou um último escravo. Esse escravo se chamava Rufo. Aí o chefe da família disse: Rufo, vocês aqui se encontram para terem a chance de viver. Nós precisamos fazer alguma coisa em virtude do número de pessoas que morrem. E precisa abjurar da sua fé para aplacar a ira dos deuses. Rufo respondeu: Senhor, como escravo que eu sou, nasci escravo, sou escravo, sempre respeitei tudo que foi pedido e todas as ordens do meu amo sempre foram respeitadas. Mas a minha fé, eu não posso abrir mão dela. Diante dessa fala, ele, o último a ser consultado, o chefe da família autorizou e ele foi espancado ali na frente de todo mundo. Como a cena era muito deprimente, era muito deplorável, deprimente não para quem estava apanhando, na filosofia deles era assim, deprimente para os olhos sensíveis dos romanos que estavam ali assistindo. Rufo foi retirado daquele local
foi levado para as celas, para que eles pensassem o que fariam com ele. E no momento seguinte, iriam conversar com ele e tentar intimá-lo, intimidá-lo, a que abjurasse da sua fé. Porque ele era um personagem muito importante dentro daquele período da história. Ele era um formador de opiniões, era uma pessoa muito amada por todos, pelas posturas que ele tinha continuamente. Era alguém que todos gostavam de estar por perto e gostavam de ouvir os seus conselhos, inclusive o chefe da família gostava muito dele. Ele foi levado para a masmorra. Alguns dias depois, vários acontecimentos se deram. No meio disso, o personagem central, Quinto Varro, estava já numa masmorra também, preparando-se para ser sacrificado. Já havia sido condenado. Nesse meio tempo, buscaram Rufo e agora com todo um cenário preparado para intimidá-lo e fazer com que ele não tivesse opção e abjurasse daquela fé que ele seguia até então. Rufo foi trazido, aqueles que iriam julgá-lo, ali estava tudo preparado. Rufo foi trazido, mas quando ele chegou naquele ambiente, ele foi surpreendido porque haviam algumas presenças a mais. A sua esposa e as suas filhas ali estavam presentes. Junto também estavam outros escravos que eles gostavam muito. Eles fizeram todo um preparo para que ele não tivesse como abjurar para preservar a vida da família. O chefe conversou com ele novamente, orientou, falou para ele os riscos do que ele estava vivendo e mais, se ele não abjurasse da sua fé, ele seria assassinado e a sua esposa e as suas filhas seriam vendidas. Diante daquela circunstância, Rufo, como escravo, pôs-se de joelho diante do seu chefe, disse que nunca desobedeceu nenhuma ordem dele, nunca deixou de fazer nada do que foi pedido, sempre executou tudo que foi solicitado com mais primor, o máximo de primor que ele era capaz, sabendo que era escravo, nasceu escravo e a sua família também o era, mas que ele não deixava a desejar naquilo que era solicitado. Entretanto, abjurar da doutrina do Cristo era algo que ele não poderia fazer. Ele implorou pela vida dele e pela vida da sua família, que nada tinha a ver com aquilo. Aquilo foi feito, a situação seguiu, Rufo apanhou ainda mais, até que eles, como estava tudo já pronto, foi definido para quem a família seria vendida e o comprador lá se encontrava. E um ponto magnífico que se dá nesse instante é de que o comprador da família dele chega perto de Rufo, chega bem próximo dele e diz que ele, que está sendo condenado e que vai perder a vida naquele instante, vá para a sua grande viagem tranquilo, porque ele que estava comprando a sua família também era cristão. Que ele cuidaria da família dele e que elas ficariam bem, tanto a esposa quanto as filhas. As pessoas em derredor não viram a conversa, não viram o que estava se dando, não viram o que ele havia dito. Mas Rufo, naquele momento de extremo testemunho, esboça um sorriso. Porque ele sabe que ele está se mantendo firme dentro daquilo que ele acredita e ele sabe que Cristo cuidou e está cuidando de todos eles. A família dele é retirada pelos outros escravos amigos para que não presencie a cena. Ele é amarrado a cavalos e ali ele retorna ao plano espiritual e faz a sua grande viagem. Por que eu estou trazendo essa história que está inserida no livro Ato de Cristo com uma beleza que precisaria de 5 horas só para contar essa história, com alguns detalhes da beleza que traz consigo? Por que eu estou contando? Aliado a essa literatura coragem e dizendo que cada um de nós temos as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dificuldades. Cada um de nós tem momentos que a gente olha em volta e se imagina sozinho. Mas assim como Rufo, ao retornar à pátria espiritual, o ambiente que se via era dor, era sofrimento, era crime, era angústia.
Mas, ao fechar os olhos da matéria e abrir os olhos na grande viagem, no plano maior da vida, ali se encontrava uma multidão de mensageiros divinos em festa, recebendo um dos seus grandes heróis que retornava para casa. Rufo retornou ao campo da carne e a última reencarnação que se tem notícias dele, ele foi Eurípides Barçanufo, um gigante dentro da nossa doutrina espírita, que está inserido no livro Ave Cristo, e é um personagem que a gente ouve falar bastante dentro da nossa doutrina, a gente lê sobre ele, estuda sobre ele, e a grande fala de hoje é: o aniversariante do mês é o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem recebe o presente somos nós, porque temos acesso a esse grande livro que ilumina as nossas vidas, ilumina os nossos lares, ilumina as nossas famílias. Então, nas lutas da vida, tenhamos absoluta convicção de que nunca estamos desamparados, nunca estamos sós. E como fala a peixinha Dolly, nunca paremos de nadar. Mas lembrem, precisamos lembrar também que a gente precisa nadar em direção ao bem, ao belo e ao positivo. Eu quero ser respeitada, então eu tenho que respeitar. Eu quero ter amigos, então eu preciso ser amiga. Eu quero que respeitem a minha família, eu respeito a família dos outros. Eu quero andar num lugar limpo, no mínimo um lugar limpo, então eu preciso limpar também. No universo dos escoteiros existe uma fala muito rica e que eu acho que deve acompanhar a todos nós. Quando o escoteiro entra no ambiente, ao sair do ambiente, aquele local precisa estar melhor do que quando ele entrou. Seja na higiene física, seja na higiene psíquica, seja na higiene emocional, que a nossa presença seja algo que a gente passar pelas pessoas ao chegar no ambiente, seja um momento de alegria, seja pelo que for. E isso depende das nossas construções. E a gente tem na nossa vida um manual, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, a gente não precisa ser da religião A, B ou C, a gente não precisa ter uma grande conta bancária, a gente não precisa de nada. A gente só precisa querer encontrar o Cristo e querer encontrar o gigante que cada um de nós o somos. Cada um de nós é uma pecinha divina na grande engrenagem da vida. Cada um de nós somos profundamente importantes no universo ao qual a gente faz parte. Eu quero agradecê-los, e essa fala de hoje, simples, mas eu quero dedicar a Priscila, que me proporcionou estar aqui no púlpito hoje. Quero agradecer a Priscila, depois de assistir essa palestra, pela oportunidade de eu aqui estar, que ela é uma pessoa de profundo conhecimento, uma profunda estudiosa, que conhece imensamente sobre a doutrina, e aí me cedeu o espaço para tentar falar um pouquinho, mas jamais à altura dela. E quanto a vocês, eu agradeço a oportunidade de quem está pessoalmente e agradeço a oportunidade de quem vai nos receber pelas redes sociais. E lembrem, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta.